O doutor já tá por aqui, vamos parar de enrolação. Ele já mandou aqui o convite, deixa eu até aceitar ele, porque senão, gente, vai que ele fala, não vou ficar aqui, deixa eu logo colocar ele aqui na conversa, para ele não desistir de bater o papo aqui no consultório do marketing. Boa noite, doutor! Boa noite, Grande. Como é que você está? Obrigado aí pela participação aí no seu canal, Consultório do Marketing. É um prazer estar no seu programa. Parabéns aí pela simpatia, competência e principalmente naturalidade. Porra, doutor, obrigado. Você já começa com tapa na cara assim, pô? Vai devagar aí, doutor. Doutor, a gente é que agradece, muito obrigado pelo carinho. Também agradecer o pessoal da equipe da Márcia, foram super simpáticos, logo teve o atendimento, vocês foram super carinhosos aqui com a gente, que é um canal pequenininho, ainda tá começando, mas faz como o senhor disse, né? Faz com muito carinho, com muito respeito e gosta de deixar um conteúdo legal pra galera. Obrigado, viu, doutor? Eu agradeço. Obrigado aí também pelas palavras aí da minha assessoria. A gente está junto aí numa jornada de 12 anos. A Márcia é uma pessoa fantástica, a Luene, a Fabiana, que trabalhou muito tempo comigo. Quer dizer, todas as meninas ali, não tem o que falar. Acho que a Márcia escolhe a dedo. Que legal. Doutor, então vamos lá que o papo hoje vai ser muito bom, tenho certeza que você vai trazer um conteúdo incrível aqui pra gente. Doutor Alexander Bass, hoje aqui com a gente, é um doutor, psicólogo, especialista em saúde mental, tem muito a dividir com a gente nesse momento que a gente tá vivendo. Mas doutor, fala um pouquinho de você, né? Quem é o doutor Alexander? Muita gente aí já sabe, mas só dá uma introdução pra gente, doutor. Acho que eu sou um cara tranquilo, assim, né? Sou um cara normal. Acho que eu estudo a minha vida inteira. Eu sempre perambulei por esse universo da saúde. Acho que, paralelamente a isso, eu tenho minhas questões, meus negócios particulares, mas eu nunca abandonei a questão da saúde de uma maneira geral, né? Então, acho que a minha formação, ela foi... Eu entrei na faculdade de medicina por questões de saúde mesmo, mental, à época. Eu não concluí o curso de medicina e preferi migrar para psicologia por questões mesmo pessoais, né? Acho que eu fui o primeiro cara no Brasil, o primeiro paciente no Brasil que teve síndrome do pânico, realmente, numa época que não existia. Eu tinha 18, 19 anos, mas 19 para 20, na realidade. E era uma época que não tinha diagnóstico no Brasil de síndrome do pânico. Então, eu entrava e saía de hospitais, aquela coisa toda. Uma vez eu lembro que vieram 11 médicos em cima de mim, fazer uma junta médica, aquele negócio todo. Foi uma loucura. Então, eu acho que a saúde mental, para mim, é realmente primordial. Depois disso, eu fiquei um tempinho sem estudar. Fui para terapia, fiz muito tempo de terapia enquanto paciente. Antes de entrar na faculdade, de novo, eu atendi também muito tempo como terapeuta. Não um terapeuta holístico, porque isso você não escolhe, isso você tem, né? Mas como terapeuta normal. Aí depois eu voltei para a faculdade, me formei. Depois eu me especializei em ansiedade e síndrome do pânico, lá na Califórnia, e relacionamentos em Miami. Sou escritor também, acabei de acabar agora o meu 7º livro. É um livro, não posso te dizer aqui do que se trata, mas é um livro inédito, assim, é o primeiro do mundo no segmento, tem 700 e poucas páginas esse livro. E já estou fazendo o 8º, já estou escrevendo o 8º, né? Eu acho que assim, adoro escrever. A minha literatura é uma literatura voltada basicamente ao público feminino, é o meu público-alvo, né? Acho que e sempre ali na linha da autoajuda tem 2 romances dentre esses 6 livros publicados, agora 7, que o 7º não foi publicado ainda, porque acabou de acabar agora, então está indo no processo de diagramação, essa coisa toda. E é isso, acho que é basicamente isso. Eu acho que eu me considero um estudante, acho que é isso que eu me considero. Saúde mental é uma coisa muito séria, né? Acho que está mudando muito. O século XXI é um século que mudou muita coisa, e principalmente nessa pandemia a gente mudou muita coisa. Então, assim, eu posso te falar que eu tenho 27 anos de experiência clínica. Em 27 anos eu nunca vi mudar tanto a saúde mental como agora. Nomenclaturas novas que de março de 2020, quer dizer, a partir de março de 2020, né, porque a pandemia começou em março. Então, a partir de março de 2020, a gente teve uma série de nomenclaturas que não existiam antes de março de 2020. Então, assim, eu acho a própria ansiedade, especialmente pandêmica, né, pandêmica específica, anxiety disorder,
era uma coisa que não existia na nomenclatura. Eu sou especialista em Tá. ansiedade. Então veja, você tem uma ansiedade hoje que é nutrida por um vírus, né? Que é nutrida por um vírus que não sabe, a gente não sabe quando é que vai acabar, quando é que vai acabar. A pandemia está no curso dela. Eu acho que tolos são aqueles que imaginam que a pandemia acabou. Ela não acabou. Então, assim, acho que a gente tem que continuar se cuidando, né? Justamente para que nós não demos mais força a esse vírus e que possa vir aí uma super cepa resistente a todas as medicações vacinais, né? A Omicron é É. extremamente transmissível, ela não está matando mais porque as pessoas estão vacinadas. É por isso, né? Só que quando as vacinas ficaram prontas, não existia o Omicron. Então, o vírus ali, ele consegue, as proteínas do vírus conseguem driblar os imunizantes, mas não são tão severos para quem pega. E tem pessoa que não vai. Certo. Então, aí a gente vai entrar em imunologia, a gente vai fugir um pouquinho, acho que não vale a pena. Mas acho que a Le- gente tem que cuidar, acho que tem que se manter íntegro, especialmente nessa época. E quando você começou o programa falando de saúde mental, eu acho que a saúde mental hoje, ela é composta realmente de três itens, de três componentes. Ela é composta da própria saúde mental, do próprio aparelho psíquico, ela é composta do nosso aparelho físico, do nosso corpo, da nossa estrutura corporal, e principalmente da área econômica. Então, hoje em dia, não se fala mais em psicologia, em psiquiatria, em saúde mental, se você não tiver ali o adendo, o componente financeiro. O trato econômico é uma parte da nossa vida. Você não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, Verdade. acho que você ser empreendedor hoje é fenomenal e é fundamental para que você mantenha também a sua saúde mental atualizada. Então, uma coisa nutre a outra. Legal. Doutor, e aí você não acha que a pandemia, lógico, né? A pandemia deu uma acelerada, o pessoal ficou aí tudo doido e tem com motivos, né? Deu uma estourada na galera. Mas a humanidade já não vem caminhando e a saúde mental já não é um ponto que tem que levar em consideração, mesmo antes da pandemia, né, doutor? Porque a gente tem muita coisa aqui alimentando isso. É internet, é essa nova vida nossa. Então é muita mudança muito rápido, né, doutor? Sim, eu acho que a saúde mental já vinha dando alguns sinais em algumas pessoas, mas por incrível que pareça, especialmente no Brasil, você tem uma resistência ainda muito grande por parte do público masculino, né? Então, assim, eu posso te dizer por mim, por exemplo, de todas as pacientes que eu atendi até hoje na minha vida, 100% foram mulheres. Eu tive meia dúzia de consulta com homens a minha vida inteira, né? Então, eu sempre fui procurado pelo público feminino e por isso que eu escrevo para mulher. A minha literatura, como eu te falei, Ah, ela é totalmente voltada a essa camada da população. E eu acho que as pessoas precisaram aprender um pouco, porque, veja, quando você tem uma saúde mental desestabilizada, tudo vai desestabilizar, especialmente a sua atenção, a sua concentração, a sua capacidade de criar, né? ô, E, doutor, e aproveitando, desculpa te interromper, por que o homem faz, o homem não quer admitir que tem um problema? O que o senhor detectou porque o homem foge desse tratamento aí? bom, primeiro esquece o senhor, vamos de você mesmo. Eu acho que é resquícios do machismo. Eu acho que Ainda? É o machismo mesmo imperando aí? eu acho que sim. Eu acho é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre a masculinidade normal e o machismo. O machismo é uma questão patológica. A masculinidade normal, bem aplicada, não tem problema nenhum, né? Até porque o aparelho mental sexual masculino ele é diferente do feminino, muda muita coisa. Então, eu acho que o homem, ao renegar ali a terapia, o seu tratamento, ele está expondo ainda uma questão machista dos anos 80, anos 90, que eu vivi bem essa fase, mesmo adolescente, porque a minha vida inteira, como eu te falei, assim, eu fui educado e criado para ser médico, né? Então, Tá. assim, eu sempre, eu sempre fui cercado por médicas e até psiquiatras, porque era o meu universo. Né? Na minha casa, eu frequentava os melhores médicos. Então, veja, Ivo Pitangui frequentava a minha casa. Né? Não precisa falar mais nada. E outros que eu posso te falar o nome aqui que talvez você não conheça. Dr. Meirelles, que é o pai, inclusive, do Fernando Meirelles, do cineasta, Ah, era muito amigo meu, tá vivo ainda, tá com 95, 96 anos. Então, assim, e outros médicos, assim, então, esse universo, eu realmente, a minha vida inteira eu frequentei, né? Então, acho que eu sempre olhei o outro com um olhar diferenciado. E acho que é esse olhar diferenciado que é o grande mote do século XXI. O novo normal, né? O mundo pós-pandêmico com um novo olhar. O mundo pós-pandêmico ele requer um novo olhar, um olhar de respeito, um olhar de tolerância, um olhar sempre
compartilhado, e nunca um olhar ditatorial, ou um olhar ali que você é fixado nas suas ideias, nas suas opiniões pessoais. Legal. E é legal isso aí de você trazer, porque o homem, eu sinto que o homem tá passando por um momento mais complicado que a mulher. A gente, na pandemia, doutor, a gente consegue verificar, as mulheres se viraram, né, doutor? A mulher foi fazer isso, ela pega, ela foi vender, ela deu um jeito. E olha que ela, às vezes, tá com filho, tá com tudo. E o homem, cara, ele perdeu o trabalho, ele perdeu o lugar. Você viu o cara aí que entrou em parafuso. O homem não tá conseguindo acompanhar, doutor, tá tendo uma dificuldade maior. Eu acho que a mulher nessa pandemia, ela pôde realmente, ela pôde ali, né, se mostrar, ter o seu valor, fazer, mudar, porque o aparelho mental feminino, ele é muito mais dinâmico que o aparelho mental masculino, muito mais. É assim, é tipo daqui até a lua. Então a mulher, ela é eu como fã, te falei, né, na minha vida inteira, esse público, a gente vê que a capacidade interna da mulher é uma coisa assim, indescritível. Eu faria de 10 livros para começar a relatar a capacidade interna de uma mulher. Então, eu acho que a mulher, ela se dá mais conta, ela é mais sensível que o homem, ela é mais perceptiva. Eu acho que o machismo foi o grande entrave na vida da mulher, realmente foi o machismo. Não só agora, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar ali. Então, acho que esse foi o grande problema, né? Mas acho que com o século XXI, acho que houve a revolução feminina nos anos 90, onde a mulher, hoje em dia, ela ocupa presidências da República, ocupa ali chancelaria, ela ocupa seguranças em shopping, quer dizer, ela ocupa cargos que ela não ocuparia na década de 70 ou década de 80, por exemplo. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, a mulher nessa pandemia, para aquelas que tiveram oportunidade, não aquelas, infelizmente, que tem ali violência doméstica e não tem como fugir, isso é uma coisa muito triste, é uma covardia, isso é um machismo puro, né? Um machismo extremamente covarde, inclusive, mas aquelas mulheres que tiveram oportunidade e tinham ali a sua saúde mental e puderam usar a sua criatividade, essas mulheres realmente na pandemia foram longe e puderam até trocar suas carreiras, migrar para alguma outra coisa, usar dessa criatividade com capacidade e com habilidade para realmente seguir ali um novo caminho profissional. Verdade. Ô, doutor, não sei se você tá vendo as mensagens, mas o pessoal tá mandando um abraço pra você, ó. A Cristiane tá de Chicago, mandou um beijo pra você. Mulheres de 40 falou que é sua fã também. O pessoal tá entrando aqui. A Vanessa Palazzi é uma criatura, tá aí, ó, uma representação máxima da mulher do século XXI, a Vanessa Palazzi. Eu gosto muito dela, um beijo pra ela. Beijo, Van, obrigado. É que pra eu ler aqui eu tenho que colocar o óculos, então dá um reflexo por isso. Não tem... Tá bom. Mas fica à vontade aí. Olha, o melhor amigo do homem, do ser humano é isso aqui, não tem jeito. Isso é a maior invenção, da humanidade, doutor. Parabéns a ele ou a ela. Passou dos 39, complicado, né? Isso. Tá certo. Ô, doutor, e ó, se você ler alguma coisa, quiser parar, fica à vontade aí, viu? Porque eu tô vendo que tá entrando um pessoal, te mandando beijo e tudo mais. E, gente, se não der pra ler, desculpa, é que às vezes passa rápido aqui. E vai ficar gravado também, viu, pessoal? Depois vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem. É um conteúdo que fica lá pra sempre. Isso que é o legal de hoje em dia, a gente poder gerar e poder assistir a hora que quiser. Ô, doutor, essa coisa da gente poder fazer tudo a hora que a gente quer, o ao vivo, né? Não existe mais o ao vivo. Isso também está impactando na nossa saúde mental, né? Tô aproveitando até essa observação aqui. Você está falando ao vivo em relação ao mundo virtual? É isso? Não, é o ao vivo, porque assim, o ao vivo sumiu, né, doutor? Que nem isso aqui. A pessoa não precisa mais entrar aqui agora. Ela pode ver depois, a hora que ela quiser. E o mundo tá meio assim, né? Você pode meio acionar as coisas a hora que você quiser, né? Eu acho que o mundo está meio dinâmico, tá? Esse mundo, esse dinamismo, se você não tiver um controle, se você não tiver uma projeção e uma programação, esse dinamismo, ele vai ser muito prejudicial. Então você tem que aproveitar esse dinamismo ao máximo, otimizar o seu tempo e ao mesmo tempo que você possa produzir e aproveitar os conteúdos, porque hoje em dia tem muita informação. Então qual é o canal que você vai querer ver? Você vai querer ver um canal de um jornalismo sério, feito por uma pessoa séria, de um veículo sério, pode ser até um site de Instagram, não tem problema nenhum, desde que a pessoa seja séria, como a Vanessa, por exemplo, do Mulheres de 40. Você tem muita coisa boa ali, né? Ou outras pessoas, ou você quer pegar um jornal feito por uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma, né? É aí que sai a fake news. Então, eu acho que você tem que saber filtrar
E para você também não ficar em pânico por causa da pandemia, né? Você só tem meio redundante, mas ficar em pânico, eu acho que é até legal as notícias em relação à pandemia, você filtrá-las um pouco, você imaginar o que você pode ver, o que você não pode ver, e você mesmo estabelecer períodos ali de tempo. O ao vivo é muito interessante. Se as pessoas puderem participar ao vivo, isso vai dar, psicologicamente falando, um senso de presença, mesmo a gente estando aqui, um senso de presença muito grande para a pessoa. Então, eu acho que isso é muito bom. Né? Mas o mundo dinâmico ele tem que ter planejamento e organização para tudo. Não só para a sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional, para a sua vida conjugal, porque senão realmente você vai ter ali uma desvirtuação de valores e desejos muito grandes, você não vai conseguir fazer nada, o dia passou. Então, assim, aquelas coisas de faculdade, você não tinha lá 10 matérias por semestre, então, você fazer uma programação para estudar, é mais ou menos isso. Na vida, você tem que ter essa programação para que realmente você não perca conteúdos e você também não perca tempo, e depois você não pode recuperar. Principalmente para quem trabalha e estuda ao longo do dia, que hoje em dia eu acho que é bem mais difícil do que na minha época, por exemplo. Ô, doutor, então, e esse bombardeio? Porque é um bombardeio na gente, né? Às vezes a gente até quer se planejar, a gente quer fazer alguma coisa, mas vem aquele bombardeio de informações e a gente tem sempre um sentimento que tá atrasado. Por que a nossa cabeça tá desse jeito? Tem alguma explicação? A gente parece que tá sempre atrás de alguém. Não, eu tô atrás, eu tô atrás. A sua pergunta. Primeiro, pelo próprio. Isso é um pouco. O que você falou tá certo, já existia isso antes da pandemia. Tá? Agora está tendo um pouco mais por causa do advento pandêmico. Né? Então, o primeiro, pelo senso de competitividade, que é um senso de competitividade que pode ser até a nível inconsciente. E segundo, até por uma questão de você, pelo próprio dinamismo da coisa, você se sentir inferiorizado. Então, quando você tem uma estruturação mental mais ali estabelecida, mais forte, mais compacta, você vai ser. Esse sentimento que você falou de atraso, você não vai sentir muito. Agora, quando você tem uma desestruturação, você é muito ansioso, porque essa pandemia ela está criando, como eu te falei, ansiedade especificamente pandêmica, que é um termo que não existia. Né? Eu, inclusive, fui uma das primeiras pessoas a trabalhar esse termo. É um termo que já rola na psiquiatria norte-americana, na psicologia norte-americana, né, como Pandemic Specific Anxiety Disorder. Então, isso é uma coisa que você não tinha. Ligado a isso, você tem também o transtorno de estresse pandêmico, né? Aí, no caso, é só pandêmica e estresse, e você tem também a depressão pandêmica. Então, veja como essa pandemia alterou a saúde mental, e eu poderia te ditar aqui 20 ou 30 nomenclaturas de comportamentos humanos que surgiram com a pandemia, mas vai fugir um pouco do nosso foco e não vai ter nem tempo. Mas, se eu falei, o número é realmente 20 ou 30 nomenclaturas que não existiam antes da pandemia. Então, eu acho que a pandemia, no trato da saúde mental, ela foi crucialmente negativa. Não só no trato físico também. É um vírus que ninguém conhecia, é um vírus real, o vírus existe, não é uma fabricação, não é nada, o vírus está aí. Tá? Na minha opinião pessoal, é um vírus que veio realmente do comportamento do ser humano com a interação alimentar de animais silvestres, tá? Até que alguém prove o contrário, que o vírus veio realmente ali do morcego, ele veio mesmo, do morcego, especialmente de cabeça grande ali, né, de ferradura grande, Caramba. morcego que carrega o coronavírus. Se você. A gente tem um exame que chama painel respiratório. Esse exame painel respiratório que você faz, que é o swab mesmo do nariz, ele tem ali adenovírus, tem influenza A, influenza B, tem H1N1, tem tudo ali. E tem também 4 tipos de coronavírus, além da SARS-CoV-2. Então, nós já tínhamos 4 tipos de coronavírus na humanidade, já desde que eu era. Já estava entre a gente, né? Já estava. É o O43, o 63, acho que o outro era 221 e o 1K, KUIH, alguma coisa assim. Então, enfim. Então, nós já tínhamos o coronavírus. Esse é o novo coronavírus. Né? Em inglês, novo coronavírus. Então, o que acontece? A gente está realmente ali esse vírus ele sequestra a sua saúde mental e deixa você num estado latente de ansiedade, porque a ansiedade ela sempre está no tempo futuro. Eu não sei o que vai acontecer na minha prova daqui 2 dias, por exemplo, que é a prova de faculdade, vamos dizer. Mas eu sei que a prova em 2 dias vai acabar.
nesse vírus, a gente não sabe quando é que a pandemia vai acabar, né? Então, é esse justamente essa indecisão, todas essas incertezas, que vão realmente remeter a gente nesse estado constante ali de afobação e de sentimento, voltando ao início da tua pergunta, e de sentimento um pouco de você estar atrasado e até uma certa inferioridade, porque a gente é colocado numa questão ali de passividade muito grande, você não tem um inimigo para lutar. O vírus é invisível, né? É um vírus atmosférico, respiratório, de conotação trombótica, mas é invisível. Então, eu acho que tem que se cuidar mesmo. Quando você se cuidar, usar máscara, usar álcool gel, lavar a mão, lavar pescoço ao longo do dia, lavar a testa, a orelha, tal, você vai estar diminuindo a sua ansiedade, porque você vai estar se respeitando fisiologicamente também. E fisicamente você estando mais coberto, o seu aparelho mental vai entender que a ansiedade pode ser um pouco diminuída e talvez assim o seu sentimento de correria, o seu sentimento de você com você mesmo, de você abandonou alguma coisa ou você foi abandonado por alguma coisa, ele pode diminuir. Ah, legal, doutor. Gente, hoje estamos aqui ó, com Alexander Bass, batendo um super papo, um grande psicólogo aqui, especialista em saúde mental, trazendo um conteúdo riquíssimo pra gente. Então indica pra todo mundo, dá coraçãozinho e depois mostra que esse vídeo vai ficar gravado aqui e vai ser muito valioso. Ô, doutor, e aí, juntando, né, com o empreendedorismo, o senhor fez esse trabalho, né? Fez essa pesquisa. A nossa live vai em cima. Oh, desculpa. Oh, meu Deus. Força do hábito. Você fez essa pesquisa e aí saiu, né? Porque assim, não tem nada de bom nessa. Não dá pra gente falar, tem coisa boa na pandemia. Não dá, né? Não tem nada de bom. Mas muita gente acabou se descobrindo, muita gente acabou indo para empreender. E aí, como é que foi? Como é que você criou esse empreendedorismo da pandêmica? Eu achei super interessante isso daí. Muito legal. Inclusive, estou fazendo um trabalho mais extenso sobre isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o empreendedorismo é uma questão imutável, né? E irreversível. Então, é o mote do momento, vai ser o mote do século XXI, realmente, né? Você empreender realmente é fantástico. Como eu te falei, não dá para a gente falar em saúde sem você falar em economia. Economia é um braço da saúde, uma coisa está ligada à outra. Então, para a gente continuar as duas coisas, se cuidar e continuar a trabalhar. Eu acho que eu consegui levantar aí 5 tipos de empreendedor. Claro que isso também tem uma série de perfis psicológicos que não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui, mas eu vou fazer uma síntese mais rápida. Eu acho que o primeiro tipo de empreendedor, isso é numa ordem crescente, então isso, né, seria realmente um empreendedor online. O que é um empreendedor online? O empreendedor online é aquele cara o ativo, tá? Não o passivo. Quando a gente fala de empreendedor online ativo, é o cara que ele faz o site para você, ele faz o seu mecanismo, ele vai pegar a tua ideia e vai colocar ela e vai materializar a sua ideia. Então você quer empreender, sei lá, venda de gado. Ele vai fazer isso, ele vai fazer um site, ele vai fazer um app, ele vai fazer alguma coisa assim. Ele vai fazer o seu dinheiro girar com a sua criatividade, com o seu desejo. Ele vai montar o seu site, ele vai montar o seu Instagram, ele vai trabalhar o seu Instagram, ele vai fazer um link ali desse empreendedorismo online via Amazon, via qualquer outro canal de venda, e ele vai conseguir aí realmente botar isso, uma loja de roupa, não importa, uma loja de tênis, de calçado, ou seja o que for, né? Quero fazer alguma coisa. Então você vai contratar um cara especialista no universo online, né? Claro que para isso o cara tem que entender, porque não dá para você realmente ali ser estudante nessas questões, e o cara vai fazer você ganhar dinheiro. E você, o empreendedor que teve a ideia, você também vai ganhar. Então, as duas pessoas ali já se ganham. Então, esse seria o empreendedorismo online. Pode também ser feito a venda de curso. Então, você sabe, você tem um curso aí, um material de curso, mas você não sabe montar o curso, mas vai lá um cara e monta o curso para você. Que é uma coisa que está muito em voga, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Né? Eu acho que o cara que faz o curso ali, ele hoje ele está ganhando muito dinheiro. Então, assim, eu acho que é isso. E você consegue trabalhar online, você consegue produzir dentro da sua própria casa, mesmo na época da quarentena, que é uma época triste, que eu não desejo que nunca mais volte, é o meu desejo real, evidentemente. Mas as pessoas ali que estavam praticando o distanciamento social, não isolamento social, mas o distanciamento social, acho que essas nomenclaturas pandêmicas são muito importantes. Então, o distanciamento social é que todos nós fazíamos no começo da pandemia, ficar em casa.
Tá? Hoje, algumas pessoas ainda praticam esse distanciamento social. Aí você tem o distanciamento físico ou afastamento físico, que é o que todos nós estamos fazendo agora, nessa etapa de flexibilização. Então a gente consegue, você vai no shopping, você vai no café, é não aglomerar. Esse vírus é extremamente aglomerativo. Então, para que a gente possa, numa churrascaria, eu que sou louco por carne, enfim, a gente pode, numa picanha, quer dizer, no meu gosto, cada um tem o seu. E você respeitar realmente, né, os espaços, aquela coisa, o álcool gel, o álcool spray também é fantástico. Você vai sentar numa mesa de restaurante, joga um álcool spray ali, você desinfetou o local, o vírus ele morre, se ele tiver algum vírus, ele não resiste à lavagem de mãos, ele não resiste ao gel, tanto spray como o próprio gel de mão. E aí você consegue realmente fazer as suas coisas nessa etapa de flexibilização. No isolamento social, essa nomenclatura é só quando você está ali convivendo com o vírus, quando você está infectado. Tá. Aí isola para não passar para ninguém e para você realmente esperar os 14, 15, 20 dias. Cada organismo vai responder de um tempo. Então, o empreendedorismo online, ele veio justamente nessa época, é realmente o mote principal, é o mote inicial de todo empreendedorismo, principalmente porque nós estávamos ali reféns de um vírus, tudo fechado, julgar se é certo ou errado, não dá para falar. A gente fez o que podia ser feito dentro à luz da ciência, né? Lembrando que esse vírus é um vírus da ciência, não foi feito pelo demônio, não foi feito por ninguém. Então a gente tinha que fazer alguma coisa dentro do que podia ser feito. E o legal, doutor, é que não volta mais, né? Essa parte online, daqui para frente, Não, só para frente, né? é reversível. Irreversível. Eu acho que ela foi acentuada com a pandemia. Ela já estava vindo nesse mote, né? Você tem aí iFood, você tem uma série de outras coisas, né? Que viraram unicórnio, inclusive, e tal. Então, acho que tudo isso aí é uma questão do século XXI mesmo. Então, é só você saber realmente. Até o próprio cara que trouxe o Sem Parar, que já tinha nos Estados Unidos, na nomenclatura de Sampass, né? Lá fora, na Flórida, especialmente, você já tinha o Sampass ali, então você alugava o carro, você alugava junto com o Sampass e você pagava depois no cartão de crédito os pedágios para você não parar. Então, acho que muita coisa já estava acontecendo e foi muito mais acontecendo depois, infelizmente, desse advento pandêmico. Né? Seria legal se nós pudéssemos empreender mais sem ter que tivesse passado por toda essa calamidade física. Se não precisasse ter tido esse empurrão, né, doutor, como falam. Ô, doutor, e aproveitando... Desculpa, acho que a primeira nova ação. Depois, aí a gente tem o quê? Aí você tem o microempreendedor. O microempreendedor, ele vai misturar um pouquinho do online com um pouquinho já porque aí já está na etapa de flexibilização, com a ação física. Então, por exemplo, eu vou montar um site online de limpar a piscina, por exemplo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar uma pessoa terceirizada para limpar essa piscina e quem vai pagar o salário dele não sou eu, é o serviço. Então, isso é muito legal. Então, isso para quem tem menos dinheiro, mas o cara tem uma ideia, tá? O cara tem uma ideia. Isso falando resumidamente, né? Senão não, lógico, só para deixar uma ideia para as pessoas, né? Então, esse microempreendedor, o que ele vai fazer? Esse microempreendedor, ele vai realmente usar da inteligência e da capacidade dele para que ele possa fazer girar esse dinheiro, né? Então, ele vai montar alguma coisa simultaneamente entre o online e o físico, mas sem contratar funcionário. A mão de obra vai ser paga justamente pelo próprio trabalho. Deu a demanda, o trabalho, você chamou alguém para fazer, pagou, o cara recebeu, você recebeu, maravilha. Então, esse seria o microempreendedor. Aí, você tem o pequeno e médio empreendedor, que aí você pode vir de 20 até 50 ou até 70 funcionários no máximo, mas aí você tem uma estrutura melhor. Essa seria a terceira da minha pesquisa, né? A terceira classificação, a terceira ação profissional do empreendedorismo pandêmico, da inteligência pandêmica. A gente está falando aqui inteligência pandêmica. Claro que tem que ter muito de inteligência emocional. Porque, veja, não adianta, por exemplo, não adianta eu querer ser professor de história porque eu não entendo nada. Eu entendo você já está partindo que pelo menos a pessoa tem uma construção emocional. Exato. Para todos esses motes comportamentais profissionais, você tem que ter um entendimento. Tá? E o valor para investir de acordo com a sua capacidade. Não, é aí que está o segredo, justamente. Você respeitar o seu limite
de acordo com o seu desejo e você saber como você vai materializar aquilo que você mentalmente começou a idealizar. Então, isso é muito importante. Esse é o segredo do empreendedorismo, né? Então, e aí o que acontece? O cara que faz ali o pequeno, diferente do micro, mas o cara que faz o pequeno porte e o médio porte, ele vai ter funcionários, ele já vai ter uma estrutura mais ou menos montada, mas ele já teria também clientes e já teria também um certo know-how na área. Porque, veja, tudo que nós não podemos fazer agora, vou até usar uma expressão chula, tudo que nós não podemos fazer agora é dar um tiro no pé, especialmente numa época de pandemia, né? Onde o dinheiro que já era escasso se tornou mais escasso. Então, acho que e é muito importante, porque, veja, uma pessoa que tem ali a sua vida profissional estabilizada, pelo menos para manter as suas provisões em dia, para manter tudo certinho, essa pessoa ela vai ter realmente um equilíbrio emocional maior e vai ser menos afetada pelas questões da ansiedade e vai ser menos afetada pelas questões ali da depressão ou do estresse. Lembrando que a gente está vivendo um período de estresse pandêmico muito grande e o estresse é sempre um componente que vem do meio externo para o meio interno. Então, na realidade, a gente tem essa questão e tem que saber lidar. Aí o quarto mote profissional, que acho que é o preferido de muita gente, seria o queridinho assim, das estrelas, vamos dizer assim, é justamente você ser o quê? Um digital influencer. Né? Então, o que você precisa? Para você ser um digital influencer, você tem que ter o quê? Em primeiro lugar, você tem que ter muito know-how do que você vai fazer, muita criatividade, muita simpatia e, principalmente, milhares e milhões de seguidores. E aí você realmente decola, até com uma estrutura mais simples. Mas você decola, seja Instagram, seja TikTok, não importa. Mas você vai viver disso e vai viver muito bem. Mas é aquilo que eu te falei, sem milhares de seguidores e sem uma padronização de ação, você não consegue. Isso é muito importante. E a quinta da nossa entrevista aqui, da minha pesquisa, seria o quê? Que também muito procurado, seria também, acho que o topo das pessoas que trabalham nesse mundo, é o investidor, ser um investidor e, ao mesmo tempo, o aplicador. Então, é o cara que ele investe no próprio negócio online e de grande porte, e ele vai realmente conseguir ali, é o investidor ativo, que a gente chama, né? É o investidor idealizador. Então, ele tem toda a estrutura que ele precisa para montar o seu negócio, ele tem essa estrutura, então ele vai colocar isso em prática. Existe também, né, outros segmentos, como pessoas ali que fazem a captação monetária, pessoas ligadas a instituições financeiras e fazem aplicação de dinheiro, aplicam em criptomoedas, essa questão toda. Então, isso também seria um outro mote ali da minha pesquisa, mas eu ainda estou em estudo nisso. Mas qual é o melhor tipo de investimento? Né? Quer dizer, ela entra... Aí o que acontece? Aí você vai precisar de uma outra pessoa se você não dominar o seu patrimônio, se você não tiver o conhecimento de como aplicar, como investir e no que aplicar, mantendo uma diversidade muito grande, você vai contratar um gerente, uma gerente, né? Eu acho que você contratar alguém que é especialista em economia, alguma coisa nesse sentido, sabe mexer bem nesse mercado e é uma pessoa que vai te ajudar bastante. Também seria um outro mote. Mas o empreendedorismo hoje é uma questão imutável, seja uma franquia, seja o que for. Mas você tem que ter o quê? Foco, determinação e principalmente o conhecimento, o know-how. Né? Sem isso, você realmente não vai conseguir colocar o seu negócio adiante. E aí sim, aquilo que era para tirar você de uma lama emocional, vamos dizer assim, de um buraco econômico que você acabou ficando por causa dessa pandemia, infelizmente, pode se tornar maior se você realmente investir errado. Então, para você ser um empreendedor hoje, em épocas pandêmicas, não dá para você realmente errar, não tem como. Você tem que realmente... Verdade. Verdade, doutor. Tem todo sentido aí. E esse lance do empreendedor, a pessoa tem que ter uma estrutura mental, né? Tirando pandemia. Quando o cara sai para empreender, ele tem que ter uma estrutura mental trabalhada e bem posicionada. As pessoas te procuram, doutor. As pessoas falam, meu Deus, eu quero empreender, mas eu tenho algumas travas. O que você poderia dar de dica, Olha, né, com foco na saúde mental para a pessoa ir para o empreendedorismo? Porque é um risco, né? Nem todo mundo gosta de correr esse risco, né, doutor?
Eu acho que nessas 5 categorias que eu te falei, do empreendedorismo online, que é a primeira, né? O microempreendedor, depois o empreendedor de pequeno porte ou médio porte. E aí você vai ter depois o digital e influência, e você vai ter ali o investidor, empreendedor, que seria, acho que o top, que envolve dinheiro. Você tem que ter todas as condições primeiramente prontas para que você possa adentrar no mundo do empreendedorismo. Nem que para isso você tenha que fazer cursos, que eu acho que é a primeira dica essencial, você fazer cursos de como empreender, mas dentro dessas 5 classificações, desses 5 motes que eu te falei. Porque não adianta você querer ser um empreendedor, por exemplo, de pequeno porte, montar o teu negócio e você não ter clientela. Para você ser um empreendedor de pequeno porte, que seria o terceiro, ou de médio porte, que seria a minha terceira dica, né, da minha pesquisa, a terceira classificação, você tem que ter ali o quê? Você tem que ter toda a competência para que você possa realmente aplicar. Porque senão você montou um negócio e você não vai ter cliente. Então você tem que ter cliente. Diferente do empreendedor de o microempreendedor, porque o cliente é que vai sustentá-lo na medida que você tiver o cliente. Então você não vai ter empregado para pagar. E a gente sabe como é difícil sustentar um funcionário. E eles merecem mesmo. Então você tem que ter ali toda a competência. Eu ainda acho que o início do empreendedorismo hoje, de todo o início, é o primeiro mesmo da minha pesquisa, que é o empreendedor online. Esse é o primeiro, porque você vai começar aos poucos, de uma maneira gradativa, crescente, e vai poder sentir o mercado. Eu acho que, assim, ter uma inteligência focada para você ver o que o mercado está carente, o que o mercado precisa, é fantástico, né? Então, nossa, está precisando disso aqui. Então, vamos investir nisso aqui. Você consegue, veja, o nicho está aberto. O nicho é um celeiro muito amplo. Você só tem que saber ali buscar realmente a sua agulha naquele palheiro, né? Então, qual é a agulha que você vai buscar? Você vai buscar aquela que está mais próxima ou que está mais distante, que está mais longe de você? Então, você tem que saber o que você quer fazer, como você quer fazer, mas você tem que ter uma assessoria totalmente, né? Seja curso, seja palestras. Então, assim, você tem que estar muito bem inteirado, porque o mundo hoje, volta no começo da nossa entrevista, o mundo está muito competitivo. E sem essas competições, você não consegue, se você não tiver totalmente adequado e estabilizado, você vai perder. Então, hoje em dia, as pessoas procuram quem realmente tem mais a oferecer de uma melhor maneira. Então, eu acho que isso é a inteligência do empreendedor pandêmica, né? Porque é uma inteligência criada na pandemia. E por ser criada na pandemia, jamais poderia ser desprezada realmente toda a fase inicial, que é a fase do empreendedor online. Então, esse é o início de tudo, né? E a partir do empreendedorismo online, você consegue vender o seu produto nos canais, você consegue fazer girar. Então, você tem que também ter uma estrutura muito boa. E se você não tivesse, mesmo que você tenha inteligência, que você tenha ali os seus ideais, se você ter as suas ideias, aplicar as suas ideias, tirar os seus ideais da sua cabeça e materializá-los como o ideal a ser seguido, não é uma tarefa fácil. Então, se você tiver uma equipe legal que possa auxiliá-lo nisso, é muito importante. Seja assessoria de imprensa, seja assessoria de marketing, seja o cara que vai trabalhar o seu Instagram, profissional, evidentemente, não pessoal, né? Não se dá Instagram pessoal para trabalhar. Mas tudo isso, então, acho que isso é muito importante e você consegue o sucesso. Eu acho que a gente teve muita gente que, infelizmente, perdeu dinheiro nessa pandemia, não tinham como criar alternativas, então acho que a minha pesquisa baseou justamente na criação de alternativas, acho que isso é muito importante, para que você não perca. Então, veja, no Brasil não tem isso, mas você tem nos Estados Unidos cursos de economia, pequenos cursos de 6 meses, 1 ano, não para você ser economista, mas cursos de economia só para o psicólogo ou para o psiquiatra. E aí esse cara ele vai aprender sobre empreendedorismo e na sua consulta, você não vai fazer consulta de 1 ano, você vai marcar com ele ou com ela 4, 5 consultas e ele ou ela, ou a psicóloga, ou o psicólogo vão te dar ali todas as questões de como você investir e o que você não investir. Então, veja, são pessoas que não são formadas em administração, são pessoas que não são formadas em economia, são psicólogos normais, mas que têm ali toda uma bagagem econômica e com atenção no mercado. E justamente identificando o perfil do paciente ou da paciente, e qual que é o perfil desse paciente? É um perfil de ataque? É um perfil mais passivo? É um perfil ativo? É um perfil criativo?
Então, isso é muito importante. Então, esse psicólogo, essa psicóloga, eles vão realmente fazer isso de uma maneira muito dinâmica, e justamente são consultas dinâmicas, não são consultas longas. Você não vai fazer uma sessão de psicanálise ali, você não vai saber o que não interessa naquele momento, alguma coisa que aconteceu na sua infância ou na sua adolescência. Não, não é esse o mote. São Tá. consultas de empreendedorismo pandêmicas mesmo. Então isso é uma coisa que está rolando muito por lá, né? Então a gente teve um pouquinho de contato em relação a isso. E é fantástico, porque você tem ali o ideal também. Então, acho que até antes de você fazer o curso até de empreendedorismo, né, seja que você quer empreender, ou as palestras, ou que você vai investir, você pode procurar esses tipos de pessoas. Aqui seria muito parecido com orientação vocacional, por exemplo, mas sem Tá, uma. legal. Aqui você não vai ter aqui no Brasil um psicólogo que vai te ajudar no mote econômico como lá, mas você vai ter alguma psicóloga, e muitas muito boas, e muitos psicólogos bons que vão, a partir da orientação vocacional, também te dar uma luz ali no que você quer traçar. Mas aí, no caso de investimento, você vai ter que contratar um economista, alguma pessoa assim, um gerente de banco, e esse vai te dar isso de acordo com o seu perfil levantado na consulta. Lá nos Estados Unidos, não, você faz isso de uma vez só com o psicólogo. De uma maneira só. Legal, doutor. Nossa, que show, que bate-papo incrível. Doutor, daqui a pouquinho tá estourando aqui o nosso tempo. O bate-papo tá muito bom, tá leve. Precisa ser umas 2 horas de live com você, pô. Eu achei que ia dar, mas precisa de mais umas 2 horas aí pra gente falar sobre tudo. Tá sensacional. Obrigado. Eu acho que a gente está numa época realmente de muita instabilidade. E essa instabilidade econômica, ela gera uma classificação mental que a gente chama de insegurança, tá? Insegurança financeira. O termo insegurança, ele é só relacionado ao mote econômico e mais nada, tá? Então, veja, eu tenho outro trabalho muito interessante e o termo, eu uso essa questão da insegurança, e só para você ter uma ideia, não tá pronto esse trabalho, mas só nesse trabalho eu já coloquei lá aproximadamente umas 300 dicas. Eu trabalho muito com dica na minha literatura, né? E como a insegurança financeira faz mal para a mente, para o corpo e principalmente para a estima. E quando a pessoa é criativa, e quando ela tem a capacidade de criar, ela tem a capacidade de usar a sua habilidade, ela tem ideias legais e ela não tem a condição em empreender, em ser uma ótima empreendedora, aí você gera um conflito mental, psicológico muito maior. E aí vem ansiedade, vem depressão, uma depressão exógena pandêmica, uma depressão também aí exclusivamente pandêmica, como a ansiedade que eu te falei no começo do programa, mais ligada a isso. Então, só que são conflitos totalmente conscientes, né? Não é uma questão inconsciente. Então, você não precisa fazer um tratamento psicanalítico para saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, a função do empreendedorismo é justamente sanar essa lacuna, porque a gente precisa do dinheiro para viver. O dinheiro é muito importante. E não tem como, como eu te falei, não dá para você desassociar a grana da sua saúde, porque você é um cara saudável, você é uma mulher saudável, você tem ali, você faz ginástica, você faz isso, mas você começa a ter lacunas profissionais na sua vida, e essas lacunas profissionais começam ali a abrir uns gaps, quer dizer, umas fendas em algumas coisas que você gostaria de fazer, você não consegue mais fazer. Isso é uma especialidade da pandemia. A pandemia trouxe isso, infelizmente. Então, a pandemia deixou muita gente que era muito útil, que era muito capaz, na condição pessoal de inútil, né? E veja, é tão séria essa questão econômica que você tem um link que sai aqui da cabeça e vai direto para o coração, aonde você pode ter manifestações cardiológicas por causa da questão do dinheiro, como também elevação de pressão arterial, taquicardia, dispneia, que é falta de ar. Quer dizer, veja, como eu te falei, que o dinheiro é uma questão de saúde, é uma questão muito importante. Então você tem que se ater ao dinheiro, e claro, a fórmula básica, né, não dispensar mais mote econômico daquilo que você ganha. Então, se você ganha 10, você tem que gastar 9. Isso é fato, porque os juros são altíssimos. Então, tudo isso que a gente pode aprender, acho que nas lições de economia. A pesquisa é longa, realmente. Daria para a gente falar Legal. 2, 3 horas tranquilo.
Legal, hein, doutor? Nós vamos ter que fazer outra para falar só dessa parte de economia aí e dar dica para a galera. Ô, doutor, ó, tá caminhando mesmo aqui para o final. Mais uma vez, queria te agradecer muito a presença, um conteúdo riquíssimo aqui pra gente. Agradecer todo mundo que passou por aqui. Lembrando, hein, vai ficar gravado, vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem. E, doutor, o que você tem para deixar de mensagem pro povo aí, para ajudar na saúde mental, pra gente sair dessa e tocar a vida para frente aí, doutor? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é se atentar às suas próprias capacidades, não dar nenhum passo daquele que você não pode, estar focado naquilo que você quer, né? Veja, e assim, uma vez uma pessoa me falou, há muitos anos atrás, uma pessoa da área da engenharia, inclusive, que um ano que você perde para você elaborar alguma coisa na vida, isso no futuro representa muita coisa. E é verdade mesmo. Então, fazer aquilo que você pode fazer, e principalmente, se você não é um empreendedor, investidor, que seria o quinto índice de classificação, né? Você não vai ter ali um mote econômico disposto para você. Então, fazer coisas que vão realmente dar um retorno para você e que você procure aquilo que você possa buscar esse retorno e talvez não necessariamente uma coisa que você queria e essa coisa que você queria a um curto espaço de tempo não vai te trazer esse alento econômico. Então, acho que assim, esse seria, acho que uma das melhores dicas, você prestar atenção na sua capacidade, na sua habilidade, e se você sentir que você tem um tino para alguma coisa, você investir nisso. Aí sim, você fazer um curso, alguma coisa assim, eu acho que aí seria muito bacana você procurar investir nesse sentido, seguindo realmente o seu percurso de acordo com o seu conhecimento. Agora, contratar também pessoas que possam te ajudar, ou até assessorias também, acho que isso é muito importante, desde que você consiga contratá-las, né? Prestar atenção naquele mercado que você quer entrar, como é que está o mercado, se instruir acerca desse mercado, o que você pode fazer nesse mercado para melhorar, o que tem que mudar. Eu acho que a alteração profissional hoje na pandemia, ela foi muito ali sagaz, ela está sendo muito contumaz. Então, as pessoas estão mudando de área mesmo, até por uma questão de sobrevivência. E nessas questões de sobrevivência é onde você realmente pode ali encaçapar a bola 8, que é fantástico, né? Então, você não fugindo daquilo que você quer, mas ao mesmo tempo tendo uma racionalidade, usar mesmo a sua inteligência emocional, mas usar a sua inteligência também do empreendedor pandêmica. Isso acho que é fundamental para que você não cometa erros, e erros no empreendedorismo são muito caros, porque o empreendedorismo é uma questão de você manter, de você não desistir aquilo, mas ao mesmo tempo atendendo ao seu desejo, sem que você possa partir para questões fantasiosas. Não adianta eu querer virar astronauta, eu não tenho condição disso, nem é meu desejo. Mas você quer montar um negócio dentro daquelas 5 classificações da inteligência do empreendedor pandêmica que eu te falei, mas sempre começando pelo universo online. O universo online hoje é um universo do qual ele está muito aberto à exploração, né? E você não se centrar numa questão só, você pode realmente partir para você ter uma diversificação mais acentuada, e nessa diversificação acentuada, você pode ter ali um certo proveito, você pode ter ali um certo retorno daquele que você imaginava. Eu agradeço realmente todas as pessoas que entraram, a vocês, principalmente no seu programa, a minha assessoria, evidentemente, né? Eu acho que o triste, eu já faço TV há 12 anos, e é muito triste quando chega claro, porque o prazer de eu estar aqui, por exemplo, uma palavra que eu falei aqui, que caiu bem para alguém, para mim é fantástico, porque na realidade você consegue, né, ali ajudar uma pessoa, mesmo que anonimamente, você não sabe quem que você está ajudando, não importa. Mas eu acho que esse é muito gostoso. Então é muito triste quando acaba uma entrevista, ter colocado aquela vírgula a mais. Eu acho que a gente poderia terminar, acho que falar do empreendedorismo como uma arte pessoal, né? Uma arte da capacidade do investimento, uma arte da capacidade da criação. Eu acho que essa arte é uma arte fantástica, porque é através dela que você vai tirar o seu sustento, você vai tirar o seu proveito das suas coisas. Então, não desanimar.
Infelizmente, a pandemia ela tá bloqueando o nosso espaço cronológico de avanço, então as coisas têm que ser feitas um pouco mais morosamente, mas não desistir, né? Eu acho que isso seria importante. Legal, doutor. Pô, legal o jeito que o senhor falou aí de terminar. É triste terminar a live. A Patrícia escreveu para você, live muito boa, muito esclarecedora. Subiu um monte de palminha aqui. Gente, nós vamos marcar outra. Se o doutor quiser, a gente marca outra e vamos falar sobre muitos assuntos. Doutor Alexander, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter vindo aqui com a gente e deixar esse conteúdo tão rico. Obrigado a Márcia Stivel também, toda a equipe dela, a Caiane, a Luana, né? Se eu não me engano é Luana. Gente, obrigado, viu? Valeu o carinho com a gente aqui do consultório do marketing. Doutor, fica bem, hein? A gente vai se ver outras vezes. Obrigado. Valeu, tchau, tchau, gente.